Tudo é possível, Jesus. Mateus capítulo 19, versículo 26. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta, o lar, é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Recorda que toda a dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível e, garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Pai de amor e bondade, agradecemos a Ti a oportunidade de estarmos juntos para mais um estudo das cartas do seu sábio apóstolo, Paulo. Que possamos, Senhor, com os exemplos de Jesus, as palavras de Paulo e a bênção dos amigos espirituais que nos acompanham, reunirmos forças e serenidade para o dia a dia. Que a Tua luz nos acompanhe a cada passo, Senhor, e que possamos acalmar o coração, buscando escutar a Tua voz, buscando ver as Tuas imagens, buscando sentir o Teu amor. Que possamos, Senhor, neste estudo sairmos mais revigorados com as palavras estudadas e refletidas. E Jesus nos acompanhe neste momento, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, gente. Colocou para gravar? Já, botei. Boa noite para todos que chegaram aqui. A Regina e o Marcos estão fazendo parte pela primeira vez aí do nosso grupo. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Eu sei que vocês maratonaram a série da Carta de Paulo aí. A gente chegar mais ou menos perto de vocês, mas ainda falta um bocadinho. Assistimos o filme hoje. Bom, já estão no clima. Excelente. Fiquem à vontade. Obrigada. Conforme a gente colocou, nós estamos no capítulo 13 e vamos iniciar o versículo 10. Mas antes vamos fazer um apanhado, né, um pouquinho aí do capítulo 13. A nossa Bíblia de Jerusalém, ela denomina o capítulo 13 como submissão aos poderes civis. E lá atrás a gente falou que esse capítulo 13 ele se subdividia em 3 partes, né, do 1 ao 7, a relação com os poderes civis, né, a sociedade, o Estado, o governo. Do 8 ao 10, dos versículos 8 a 10, ensinando um tipo de cidadania mais valorosa, mais consciente, o famoso, conforme a gente colocou na época, o sede perfeitos. E agora a gente vai começar a entrar daqui a pouco do 11 a 14, né, onde ele vai colocar muito o cumprimento do amor,
o cumprimento do acordo com o tempo de Deus, né? As oportunidades da vida, né? Nosso tempo na carne, nosso tempo no espírito. Então seria assim, um relacionamento conosco mesmo, tá? Vamos colocar assim, ilumina-te, né? Seria mais dentro do nosso escopo aqui, essa iluminação, né? Então vamos começar aí, o versículo 10, que é o último versículo aí da segunda parte dessa subdivisão que eu falei. Ele fala assim, ó, a caridade não pratica o mal contra o próximo, portanto, a caridade é a plenitude da lei. Gente, né, isso aí, se a gente fosse resumir em uma única palavra, isso é amor. O amor. O amor não pratica o mal contra o próximo. A caridade não pratica o mal contra o próximo, né? A caridade só existe quando nós estamos com o próximo, né? A caridade só existe em benefício de alguém, do próximo, né? Então, assim, isso aqui é como se fosse assim um grande mandamento, né? É um grande mandamento. Até Kardec, nas questões lá de 767, 68, ele vai falar da vida de insulamento, né? Se lembra que ele coloca lá que o homem ele tem que progredir, mas insulado isso é quase impossível, né? Ele isolado isso é quase impossível, né? Ele até coloca lá assim, o insulamento embrutece o espírito. Então, nós fomos criados para viver em sociedade. Em sociedade, uma das regras, uma da premissa que Deus nos colocou é a prática da caridade. Tá? Nós vamos ver... Falando aí em Kardec, tem a questão 886, né? Que é o famoso BIP. Perfeito. Benevolência para com todos, indulgência para com imperfeições alheias e perdão dos pecados. Excelente, Jane, excelente. Não tinha nem anotado aqui, mas vou atuar aqui. É o 886. Né? Livro dos Espíritos? Livro dos Espíritos. Né? É uma regrinha de ouro também. 886. Excelente. Muito bem lembrado essa aí. Pode anotar aí. E aí o Paulo fala assim, a caridade é a plenitude da lei. Plenitude da lei. Né? Nós vamos ver isso aí também muito na parábola do samaritano, que Jesus conta lá, colocando a questão do próximo, né? Ele é muito interessante a gente falar, só abordar uma questãozinha da parábola dos samaritanos, porque a gente está falando do próximo, da caridade em relação ao próximo, mas na parábola do samaritano fica talvez um pouco escondido de que o próximo somos nós. Se você está em sociedade e você se faz próximo, é isso que a parábola do samaritano quer nos mostrar. Próximo não é aquele que está ali, né, no largado, que está oprimido. Porque se eu colocar o próximo aquele ali, eu escolho quem eu vou ajudar. Mas quando eu sou o próximo, eu não escolho. Então, assim, resumidamente, é isso que Jesus quer mostrar. Se faça o próximo, se faça como o samaritano, não escolha, não olhe as vestes, não olhe a cultura, não olhe a religião, se faça o próximo, ajude. É o que Paulo está colocando aqui, caridade é a plenitude da lei. Tá? Então, e tem Emmanuel, né? Tem Emmanuel, né? Tem. Isso, tem uma mensagem de Emmanuel, bem lembrada aqui, quase que eu passei aqui. Ela é do livro Bênção de Paz, capítulo 58, chamado Doações. Tá? É uma mensagem um pouquinho grande, não vai, acho que não dá para a gente ler, mas quem fez algumas observações dessa mensagem que possa ajudar nessa interpretação aí? Jane, Marília, observou alguma coisa? Ele fala aqui da questão da caridade, de que nós podemos fazer a caridade, lá no último parágrafo, de forma mais simples, né? Ele fala, começamos por entender com as dádivas das nossas mãos aquelas outras que nos é lícito nomear, como sendo o favor do sorriso fraterno, o benefício da boa palavra, o empréstimo da esperança e o donativo do entendimento.
Quer dizer, você não precisa se preocupar em fazer grandes atos, grandes coisas. Grandes doações, né? Grandes doações. Você alega assim, mas eu estou desempregado, ou eu ganho pouco, eu não tenho como ajudar. Temos sim, todos nós temos uma palavra de carinho, um sorriso, um abraço, né? Uma doação de um tempo, numa visita a um parente, a um amigo que está sofrendo, a um hospital. Então, a caridade da forma mais simples e da forma que manifesta mais o amor. Né? É a força do amor, né? Nas pequenas coisas, né? Eu marquei aqui logo o primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Muitos de nossos irmãos necessitados, junto de quem praticamos o ideal da beneficência, de certo agradecem o concurso materializado que lhe possamos ofertar. Mas quantas vezes estimariam, acima de tudo, receber uma bênção de solidariedade e otimismo que lhe restaure a alegria de viver e o conforto de trabalhar? Nem sempre é só o material, né? Sim, é o que ele mencionou, né? Não é essas doações. Às vezes a gente acha que... Isso aí. A frase que vem depois desse pedacinho que a Tuca falou, eu deixei ela marcada. Foi a única frase que eu marquei na mensagem toda. Qual que é? Fala. A mensagem é muito boa. Nossa, Emmanuel é sempre muito bom, né? Mas essa frase aqui, ela num todo, ela mexeu comigo. Ele falou: reflitamos de igual modo nos companheiros temporariamente apresados no cárcere das paixões e reconheceremos que no mundo tem tanta necessidade de amor quanto de luz. Perfeito, né? Excelente. E pegando já o gancho aí dessa última frase, dessa última palavrinha da mensagem do Emmanuel que a Lu leu, né? A gente entra no versículo de 11 a 14. Porque na Bíblia de Jerusalém, o cristão é filho da luz. Né? A gente já pega aí. E Emmanuel também, ele em outras palavras fala que a caridade é a plenitude da lei. Que lei? Da lei de amor. Da lei de amor. É isso, né? Em síntese. Eu destaquei aqui no último parágrafo que a Maria Jane leu, eu destaquei as expressões favor do sorriso, benefício da boa palavra, o empréstimo da esperança, o donativo do entendimento, a doação, né? Que o amor é doação. Então, essas expressões aqui foi que eu destaquei nesse sentido, de mostrar que a caridade ela tem que vir de dentro do seu coração. Espontâneo, né? Espontâneo, é. Perfeito, gente. Muito bom ler Emmanuel. Muito bom mesmo. Vamos aqui no versículo 11. Então, aqui Paulo fala uma frase que a gente tem que botar aí 3, 4, 5 estrelinhas e grifar de vermelho. Tanto mais que sabeis em que tempo vivemos. Já chegou a hora de acordar, pois nossa salvação está mais próxima agora do que abraçamos a fé. É uma chamada de atenção. O que ele está falando aqui? Já chegou a hora de acordar, né? Desperta, ó tu que dormes, ó nós que dormimos aí, né? É uma chamada para todo mundo, né? O mundo de regeneração está por vir. E olha o que ele fala no versículo 12, que é lindo também. A noite avançou e o dia se aproxima. Portanto, deixemos as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. A noite avançou, o dia se aproxima. O que ele fala com isso aí, gente? Assim, a gente não pode perder tempo com rixa, com ciúme, com mesquinharia, né? Aceitando convite para desavenças, convite para briga, né? É o que ele está falando, o tempo urge. O tempo urge. Então, olha o que Paulo ele faz a comparação, né? A expressão, os conflitos do dia e da noite. A noite avançou, né? Então, ou seja, se a noite avançou, ela está próxima de terminar.
A noite avançou. Tá chegando aí a luz. A era da luz se aproxima. Gente, isso aqui é bonito demais, gente. Isso eu fico até arrepiado de ler isso aqui. Isso é bonito demais. O dia se aproxima. A madrugada está aí. De que a gente possa despertar desse sono. Né? Vamos falar aí numa linguagem paulina, né? O tempo da salvação chegou. E quem quer ser salvo? Tem que se fazer salvo. Né? Ele está colocando, a nossa salvação está mais próxima agora do que lá atrás. Por quê? Porque nós conhecemos a Jesus Cristo. E a famosa perguntinha que nós estudamos e foi tema até da nossa revisão. Que vantagem temos de sermos espíritas? Questão que a gente trabalhou muito. Tá aí. O conhecimento da madrugada, o conhecimento da luz, o conhecimento das ferramentas que me podem, vamos colocar assim, me fazer salvo. Né? A salvação está muito próxima agora. Por quê? Porque eu conheço Jesus. Porque eu conheço a doutrina espírita. Ela está muito mais próxima de mim do que lá atrás. Do que em existências anteriores. Né? E o interessante, eu vou fazer só uma observação aqui do versículo 12. Por quê? Porque na religião católica, na teologia cristã, quando Paulo fala o dia se aproxima, aqui na teologia cristã, eles inserem que essa é a segunda volta de Cristo. Tá? Se vocês quiserem anotarem aqui, isso na teologia católica, apostólica, cristã, é como se ele estivesse falando a segunda volta de Cristo. Tá? E assim, mais uma observação, né, porque eu adorei esse versículo 12, aliás, do 11 ao 14, é muito bonito, né, quando ele fala assim, vistamos a armadura da luz, né, deixamos as obras das trevas e revestir dessa armadura da luz, né, somos guerreiros da luz. E o Emmanuel vem colocar tanto isso, gente, é o combate, é o bom combate. E quem faz esse bom combate? Os guerreiros da luz. Por quê? Porque não é um combate da violência, não é o combate da agressão, é o combate do homem velho. É o combate de resistir a uma tentação, a uma briga, a uma desavença, conforme a gente colocou. E aí, para você fazer isso, o que você tem que fazer? Vestir a armadura da luz. E a BJ foi muito feliz. Aí eu concordei muito com o título dela. O cristão é filho da luz. Né? O Sidney, eu lembrei aqui quando Jesus pede para vestirmos a túnica nupcial. Né? Então, nós temos a parábola dos talentos, nós já temos as capacidades, cada um com seus talentos. É hora, então, de deixar frutificar esses talentos. Exatamente. E para tal, vista a túnica nupcial. Né? Porque onde houver prantos e ranger de dentes, lá será necessário que a luz visite. Não é? Então, que estejamos em condição para tal. Né? Perfeito, perfeito, Márcia. Aliás, saudade de você, tá? Tanto tempo. Perfeito. Como diz o Beto Guedes, né? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Só nos resta é fazer. Né? Continuemos aqui. Como de dia andemos decentemente, não em orgias e bebedeira, nem em devassidão e libertinagem, nem em rixas e ciúmes, mas vestivos do Senhor Jesus Cristo e não procureis satisfazer os desejos da carne. Será que precisa de alguma explicação? Precisa de alguma explicação, né? E interessante, assim, que eu quando fui estudar esses versículos 13 e 14, e de acordo com os historiadores, foram os versículos que mudaram a vida de Agostinho.
Foram os versículos que ele, depois de ouvir uma palestra, ele adentrou nas cartas e ele leu, ele caiu no versículo 13 e 14 da carta aos Romanos. Aqui é claro que não tinha esses versículos, né? Não tinha a numeração, mas foram essas duas frases que mudaram a vida de Santo Agostinho, que passou a ser Santo Agostinho, né? Então, assim, vale uma observação. Por quê? Porque Agostinho era o versículo 13. Agostinho era o versículo 13, né? Então ele tinha aquela luta interna dos seus desejos carnais, desejos espirituais, aquela maneira pecadora que ele tinha, né? Então ele ouviu uma voz, né, segundo os historiadores, a tradição, que apontou a Bíblia para ele, as anotações, e falou assim: tome e leia. E ele pegou, abriu e leu essas duas frases de Paulo aqui. Então vale essa observação aqui. Quer dizer que Santo Agostinho, então, acordou, despertou. Né? Já chegou a hora de acordar. Quer dizer, ele estava no momento certo, na hora certa, com a orientação certa. Ele, então, desperta e deixa brilhar a luz. Isso aí. Não é isso? Muito legal. E essa... pensar aqui também, Sidney, na parábola das 10 virgens. Da preparação, né? De estar... Exatamente, das 5 que estavam preparadas e das 5 loucas que enquadram aqui também, ó, em orgias, né, em todas essas condições que ele coloca aqui, que elas não se permitiram preparar. Sim. Que somente as 5 foram de encontro ao noivo, né? Ao banquete, né? Do casamento lá, que vestiu a túnica nupcial, igualzinho a Márcia falou, né? Perfeita essa comparação. E o interessante, quando eu li essa experiência de Santo Agostinho, o que eu trago para o estudo? Porque quando Santo Agostinho leu essa parte, ele leu como se fosse para ele. Ele leu como se fosse escrito para ele. E ele despertou. E ele faz a transformação, ele faz a mudança. Então, assim, o conteúdo que eu trago, e a gente já falou até algumas vezes, bastante lá no início, é que quando a gente abre uma passagem do Novo Testamento, né, do Atos, ou das cartas e das outras cartas de Pedro, de Tiago, e vai por aí afora, a gente lê como se ele estivesse escrevendo para mim, Sidney, particular. E aí faz uma diferença porque você se sente tocado. Quando Agostinho leu isso aqui, quando ele falou chegou a hora de acordar, aquilo ali deve ter instalado dentro dele. E é muito atual também, parece que ele está falando para a gente hoje. Eu vejo esse texto, assim, para mim, acho que foi uns versículos de simplicidade, mas com conteúdo muito profundo, mas Sim. de fácil entendimento. É como se a gente estivesse lendo a doutrina espírita, uma obra, né, dentro da doutrina espírita. Impressionante. E eu vi isso também, Marília, de um jeito tão fácil que ele escreveu. Você vê que quando Paulo ele quer ser prolixo, ele é. Né? Ele faz aquelas comparações, aquela tríade judeu, cristão, grego, e vai fazendo. Mas quando ele fala do coração, quando aquilo vem, aquilo ali, é de uma maneira tão simples que ele colocou isso aqui. E tão bonita, tão linda, né? Muito, muito. É porque é Abigail, né? Tá aí a inspiração tá vindo ali de Abigail, que tá próxima dele ali, né? Aí é o amor falando. É o amor. Eu achei interessante aí o não procureis fazer os desejos da carne, porque ele não é assertivo, não faça os desejos da carne, não procureis, que é o verdadeiro espírita, né? Aquele que vai se esforçar para melhorar. Isso aí. Eu vai procurar essa transformação. E vale a gente ler também, né? Céu e inferno, a carne é fraca. Agora eu não estou lembrando o capítulo, tá, gente? Mas existe um capítulo lá, carne é fraca. E aí Kardec vai explicar por que esse termo a gente utiliza e que no fundo ele está equivocado. Porque o espírito que é fraco, né? O espírito que se deixa tentar, o espírito que se deixa levar, é o que ele está colocando aqui. Devassidão, bebedeira, libertinagem, rixa, ciúme. Por isso que a gente colocou, né? Quando a gente faz esse esforço, uma pessoa te provocou,
para você falar alguma coisa, para você fofocar, e você se contém, você está praticando isso aqui, né? Você está praticando o desejo da carne. Aliás, quando você se contém, você está praticando o desejo do espírito, da transformação. Mas se a gente se leva, é o que a carne quer. É o caminho mais fácil. Sidney, capítulo 7 da primeira parte do Céu e Inferno. Boa, obrigado. Vou anotar. A carne é fraca. Capítulo 7, sei. Só para recordar, quando ele fala e a carne, é aquele conceito que a gente já estudou de más inclinações, né? Dos nossos comportamentos imorais. Dos vícios. Né? Dos vícios. Bem lembrado, Jane. Muito bem. Capítulo 14, vamos lá. Capítulo 14, né? O que vai acontecer aqui? Paulo, ele vai mais uma vez se voltar para uma exortação moral, né? Uma exortação assim bem geral, né? Conselhos que ele vai colocar, né? E assim, a gente observa, eu relendo esse capítulo aqui, quantas coisas Paulo resolveu de tão pequeno assim. Aqui é uma questão de alimento. O quanto que Paulo foi questionado por coisas, né, que eu falei assim, poxa, eu não sei, né? Eu estou falando assim, o pensamento do Sidney. Poxa, a gente poderia estar discutindo coisas muito mais avançadas e aqui eu tenho que responder para você quanto a questão de alimento. Né? Quanto a questão dos grupos que são, como que ele fala aqui, vegetarianos, outros comem carne, aí os que comem carne subjugam o outro. Comportamento. Comportamento. Né? Assim, quanto que ele teve que alinhar, às vezes por baixo, mas mesmo nesse ali, você vê, pega o capítulo 13, olha como assim, ele dividiu em partes. Eu vou falar da sociedade, eu vou falar do governo, mas chega no final aqui dos versículos 11 a 14, você vê que ele joga para cima. Ele pega, ele faz aquela condição moral, tipo assim, gente, vocês têm que pensar fora disso aí. Gente, vocês têm que acordar. Tipo assim, ele vai responder as cartas, os questionamentos. Mas depois ele dá um up assim, ó. Ele sobe aquele conceito assim, tipo assim, vocês têm que se elevar. Você tem que se elevar acima dessas discussões. Eu acho muito bonito isso aí. Acho muito lindo. Tá? Eu me lembro aqui, você falando assim, dos livros da Joana de Ângeles, né? Quando foi solicitada a Divaldo que ela escrevesse numa linguagem mais simplória, né? Mais simples, inclusive. Então, a mensagem é que nós nos elevemos. Não precisamos de mais. Vem o conteúdo, mas... nós já estamos no momento, por isso que ele fala, né, que ponto é esse que a gente está, né? Ele fala, nós já sabemos o tempo que estamos. Então, já temos as orientações que não somos só matéria, além disso. Então, podemos mais, né? Juntos podemos mais. Podemos né? mais, é isso aí, podemos muito mais. Né? Então, é assim, existiam os grupos, né? Vamos colocar assim, o que estaria acontecendo aqui no capítulo 14, né? Que a gente observa. Dos legalistas, né? Existia até um grupo dos hiperfundamentalistas, né? Aqueles que estão trazendo para a doutrina do Cristo as coisas judaicas, aquilo tudo ali assim. Então um criticava um grupo. Aqueles que comem só vegetais criticavam o grupo da carne, que criticava. E lembrar que a gente estava em Roma, né? Numa cidade com os valores questionáveis. Né? Existiam os gentios liberais, existiam os fundamentalistas, os hiperfundamentalistas. Então, assim, Paulo está alinhando. Né? E muito atual, né? Muito atual, porque a gente vê isso os dentro grupos, do próprio movimento, da doutrina não, mas do movimento espírita, isso, os grupos discutindo o que pode, o que não pode, o que deve, o que faz, o que está certo, o que não está certo. Né? Enquanto isso, Kardec vai sendo esquecido, né? Sim. Kardec vai se tornando... Hoje eu ouvi uma palestra do Jorge Elahá falando do trabalhador espírita. Ele fala exatamente isso tudo que a gente vem falando esse tempo todo aí, dessas bobagens que a gente arruma dentro da casa espírita e acaba afastando o trabalhador. Vale muito a pena ouvir.
Uma observação muito boa para vocês anotarem, tá até aí na BJ, primeira epístola de Coríntios, capítulo 8. Por que está isso aí? Porque Paulo vai voltar a falar disso aí. Então lá na frente, né, daqui a alguns meses que a gente tiver lá na primeira epístola, no capítulo 8 de Coríntios, ele vai voltar a falar disso aqui. É muito parecido, uma situação muito parecida. Tá? Aliás, olha só como que as coisas vão fazendo conexões. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele estava em Corinto. Então pode ser que as situações são as mesmas comportamentais, tanto em Roma como em Corinto, onde ele estava. Né? Ele escreveu essa carta aos Romanos em Corinto. E faz sentido, né? Porque quando a gente estuda Paulo de Tarso, Paulo Estevão, desculpa, ele apresenta como que é a cidade, ele já nos mostra o comportamento, o hábito, né? E em Roma, a devassidão estava a toda, né? Sim, Corinto também, uma cidade portuária, né? Que vivia, né? Que era a coisa lá, né? Tudo acontecia. Recebia tudo e todos. Cidade portuária, você imagina como que é, né, gente? Né? Inclusive, acho que eu contei semana passada, né? Quando eu estava lá na viagem que eu fiz em Herápolis, uma das mensagens, uma das placas de sinalização que ficou pregada no mármore, porque era no chão, era exatamente de um prostíbulo. Eles desenharam um pezinho, bem pequenininho, e apontando para um coração e uma seta à esquerda. Então, quem chegava em Herápolis, que era uma cidade portuária também, sabia que aquele pezinho significa o pé de uma moça, que é pequeno, apontando para um coração significa que era uma casa, um prostíbulo, que era só virar à esquerda na próxima rua. Então, aquilo está fixado lá. Aquilo foi preservado. Inclusive, eu tirei foto para também não perder o endereço. Com tá? símbolos que é para todos os que chegassem, qualquer língua, né? De qualquer língua, por isso que não era escrito. É símbolo. Porque, assim, grego, romano, todo mundo que chegasse lá, ia ver aquele símbolo no chão, já sabia. Ia se dirigir para lá. E está preservado, aquele localzinho lá. Está preservado. Então, para você ver como que era. Para você ver como que era. Voltemos aqui. Então, sim, para evitar que essa situação do problema da alimentação dos grupos ela se desenvolva a um ponto de realmente fazer um racha, o Paulo vai dar vários conselhos aqui, né? Tanto aos críticos quanto aos criticados. A verdade é essa. Então vamos iniciar. Versículo 1. Acolhei o fraco na fé sem querer discutir suas opiniões. Um acha que pode comer de tudo, ao passo que o fraco só come verdura. Então, assim, o que ele está falando, gente? Ele já começa com um leve puxão de orelha. Né? Como ele já começa com um básico, né? Em relação aos fracos na fé. Em suma, ele está falando assim, gente, vocês têm que aceitar uns aos outros. Vocês têm que acolher uns aos outros. Aceitem. Né? Acolhei o que é débil na fé. Não é para discutir opinião, mas se você está recebendo uma pessoa, né, que se alimenta disso, daquilo, tem um estilo de vida desse, daquilo, naquele momento você tem que acolher. Você tem que acolher. Inclusive, puxando o que a gente acabou de ver lá no capítulo 13, né, é uma atitude de amor. É a plenitude da lei que ele falou. O Sidney, quando eu li, eu não sei se tem relação, mas me veio à mente sobre a questão do jejum, que não é um jejum do alimento, não é um jejum material. Eu acho que quando ele fala que acolher o fraco na fé, é aquele, quando Jesus nunca pediu para ninguém comer isso ou aquilo ou deixar de comer. Era o jejum espiritual, de mudança, de tomada de consciência, de mudança de comportamento. Não sei se cabe essa relação aqui, mas me veio à mente. Pode ser que sim. Né?
Pode ser que sim. Né? Porque assim, o que ele fala no total é o acolhimento e a recepção. Que isso não estava acontecendo. Se você imaginar que alguém estava chegando numa casa cristã, onde ia acontecer uma palestra, alguma coisa, e aí, não, mas você é vegetariano, não, mas você come carne, não, você fica para cá, não, você não pode. Então, assim, ele quer alinhar a gente. Né? Talvez não era uma unanimidade total, mas você tem que ter o respeito. Né? Até porque algumas crenças que Paulo vai falar dos judeus, eles carregam de uma forma de ritual sem espiritualidade. É o que a Marília falou. Você tem que acolher. Respeito. Né? Em verdade, a gente pode colocar mais uma frasezinha aqui no capítulo 14, como se fosse assim, o que é essencial e o que não é essencial para mim? Essa é a pergunta que a gente vai fazer para nós mesmos. O que é quando Kardec trabalha, né, o supérfluo e o necessário. E o necessário. Você vê que ele busca isso para orientar-nos, né? Então, nós já temos essa orientação antiga. Agora é mais um chamamento. Tá né? vendo só? Você está dando vazão, você está dando interesse ao supérfluo. Agora, cuide-se enquanto espírito imortal. Né? Perfeito. Perfeito, gente. Muito bom. Muito bom as observações. E aí ele fala assim, né? Um acha que pode comer de tudo, ao passo que o fraco só come verdura. Por que é o fraco? Às vezes é uma pessoa mais pobre, uma condição mais penosa. Então, assim, ele não tem condição de comer o que o outro tem. Eu vou comer isso aqui. Então, não é para julgar. O que come e os que não comem. Os fortes e os fracos. Todos são juntos. Né? Então, assim, ele está abrangendo aqui as situações que eles estão vivendo lá. Quem come de tudo não pode desprezar o que não come, gente. Por outro lado, o que não come também não pode julgar aquele que está comendo de tudo, entendeu? Não é só o forte, o fraco, o outro também assim. Não, mas você come isso, né? Eu só como... Então, assim, é um e o outro. Sidney, essa colocação dele aqui tem a ver com aquela questão dos mandamentos lá, do Êxodo, lá, do que pode, do que deve e o que não se deve comer? Tem a ver dos judeus convertidos, tem sim. Exato, porque eles têm essa coisa do que estar comendo tornar a pessoa imunda. Tem. Então, quando a pessoa chega e se adentra, ela torna o ambiente imundo, dependendo do que ela comeu. Entendeu? Então, quando eu li isso aqui, eu não levei muito para esse lado do mais forte, do mais fraco. Tipo assim, dentro de uma dieta estabelecida ali, do que pode comer aqui, o que não pode, monetariamente falando. Eu pensei automaticamente nessa questão da lei, de estar sendo excluído aqueles que comiam o que era impuro. Sim, que seriam os gentios convertidos contra os judeus convertidos. Isso. Que eles, cada um trazendo o seu. Isso, trazendo aquela diferença de um para o outro. Porque aqueles que não seguem essa parte aí, eles são tidos como imundos mesmo. Não tocam nele. Sim. Então, eu pensei, lembrei disso aqui na hora. E quando ele fala, Lu, aquele é fraco na fé, é aquele que está chegando no cristianismo agora. Aquele que está conhecendo até as coisas judaicas. Né, que está sendo implementada, não está sendo aquela briga ali. Então, aquele que está conhecendo agora, aí você olha, aqueles que já estão, eu como isso, eu como... Você, poxa, mas para eu passar a adorar o Cristo, eu tenho que fazer isso que vocês estão fazendo? Né? Sendo que Jesus, lá em Mateus, ele falou, né? O que contamina um homem não é o que entra pela boca, é o que sai dela. Isso que contamina um homem. Né? Então, eu pensei também nessa questão das nossas divergências e diferenças individuais, como que cada um tem a sua vivência, cada espírito é único e todos são acolhidos por Deus. Então, quando ele fala, por que isso? Se Deus os acolheu. Se Deus acolheu, está acolhido, não adianta. Né? É o versículo 3.
né? Tem acolhido tanto os débeis como os fortes, tanto os fracos como os fortes. Deus tem acolhido. Vocês observem que ele responde a questão, mas conforme eu falei, e ele assim, ele consegue pegar, usar um exemplo do Cristo, um exemplo de Deus, tipo assim, gente, o que vocês estão fazendo está aqui. Deus acolheu todo mundo, não diferencia. Deus não está diferenciando vocês do que você come, que você vai ser mais culpado ou menos culpado se você está seguindo o rito X, Y. Eu fiquei pensando muito, quando eu li esse capítulo, na Santa Ceia, em que Jesus fez a ceia com os 12 apóstolos, cada um de um jeito completamente diferente do outro, e principalmente com Judas ao lado. Jesus sabia que ele ia ser traído, né? Que ia ser crucificado por causa da denúncia de Judas, e estava ali, acolhendo ele. E você quer mais diversidade do que Jesus acolheu, do que esses apóstolos dele? Uhum. Mais diversidade que teve ali? É uma questão de preconceito e discriminação. Né? Não entra aí, não entra aí. Não entra. Entendeu? Não entra jamais. Já sabia que um ia atrair, o outro ia negar, o outro, o Tomé, ia duvidar. Acolheu todo mundo, gente, da maneira como eles eram. Porque daquela maneira eles tinham potencial e foram depois para frente. Cada um com a sua dificuldade, né? E sua facilidade. E foram para frente, gente. O exemplo do Cristo. Outra observação rapidinho, porque aí eu fico pensando assim, nas primeiras comunidades cristãs, e como que se desenvolveu depois, né, isso politicamente, a ponto de chegar no catolicismo tão reacionário com as coisas. Né, de não acolher divorciados, não acolher gays, não. Pois é. Entendeu? Pois é. Como que ele procedeu? Isso é o catolicismo. Isso é o catolicismo, não é o cristianismo. Né? Versículo 4, vamos lá. Olha só o chamamento do Paulo. Quem és tu que julgas o servo alheio? Que ele fique em pé ou caia, isso é com o Senhor. Mas ele ficará em pé porque o Senhor tem o poder de o sustentar. Olha só, a pergunta de Paulo é bem clara. Quem é você que julga o servo alheio? Quem é você? É o que ele está colocando, vamos dizer assim, né? É apenas o Senhor que pode aprovar, é apenas Deus que pode aprovar. Se está em pé ou caído, é a conduta do irmão. Então, mas Deus sustenta aquele que está em pé. Deus tem poder para sustentar aquele que em qualquer situação. Então, assim, essa reprimenda, esse chamamento de Paulo, ele está envolvendo tanto o grupo dos irmãos débeis da fé, quanto os irmãos, entre aspas, fortes na fé. Tá? Ok? É a reprimenda com relação ao julgamento, né? Porque quem somos nós para julgar o outro? Ainda somos tão atrasados, tão imperfeitos, né? E serve perfeitamente para a gente hoje. E você observa que ele está entrando no cerne da questão. Olha, quem é você que está julgando o servo? E ele sempre está dando o exemplo de Deus. Você vê aqui, olha o balanceamento que Paulo está fazendo. Olha como que ele está despertando essa moralidade naquele que está lendo a carta, ou naqueles que estão ouvindo a carta, que a carta era lida, né, para todos ali. Né? Você vê que Paulo, ele resolve, mas ele eleva. É o que a gente está colocando. E a gente vai ver isso aí demais, tá, gente? Demais. Ele deixa também uma responsabilidade individual, né? Uma herança, né? Ele trabalha muito essa questão de cada um ser obreiro das suas próprias atitudes, não é verdade? Então, assim, quem és tu? Faça você da parte que lhe cabe, né? E ele cita aí Mateus 7:1, que é justamente isso, não julgueis para não serdes julgados. Isso aí. Muito, muito importante. Versículo 5. A quem faça a diferença entre dia e dia, e há quem ache todos os dias iguais.
cada qual siga a sua convicção. Não é, gente? Aquele que distingue os dias é para o Senhor que os distingue. E aquele que come é para o Senhor que o faz, porque ele dá graças a Deus. E aquele que não come é para o Senhor que não come, e ele também dá graças a Deus. Gente, o Paulo botou os pingos nos is aqui, mas de uma maneira sublime. Né? Ele usa uma outra ilustração. Olha como que Paulo está ilustrando agora de uma maneira diferente. Olha como que Paulo é muito sábio nesse relacionamento que ele está trazendo do forte com o fraco. Aqui ele já põe, falou, gente, aquele que faz diferença de dia em dia, e há quem acha que todos os dias são iguais, cada um com sua convicção. A graça de Deus é para todos. Para todos, Deus vai acolher. Né? Então, assim, é o que a Márcia colocou. Cada um reflita no seu próprio comportamento. Reflete. Decidam-se quem você vai seguir. Né? Reflete no que você está fazendo. Porque, assim, para Deus, todos somos iguais. Cada um na sua convicção. Eu divido os dias. Não, todo dia para mim é igual. Ok. Não vamos discutir esse ponto de vista. São coisas pequenas, enquanto a gente precisa pensar maior, Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, o que come de tudo dá graças. O que não come também agradece. Poxa vida, né, gente? Né? Mas imagina um impasse, Sidney. Imagina um impasse. Eu tô lendo isso aqui, tô lembrando daquela briga da circuncisão. Você lembra? Sim, lembro. A respeito da briga da circuncisão? Lembro. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É ele tentando mostrar aqui que não é o que você faz com o seu corpo, com a sua carne, é o que você é por dentro. E o acolhimento tem que vir para todos, independente do que come, do que bebe, se é circunciso ou se não é circunciso, se guarda o sábado ou se não guarda o sábado. É acolher todo mundo como filho de Deus. Eu imagino o que deveria estar acontecendo com os romanos, né, com o grupo romano, nessa época aqui, para ele escrever isso. Imagina. Se engalfinhando uns com os outros, lá qualquer semelhança com a casa espírita, assim, não é mera coincidência, né? O se engalfinhar falou ali de ciúme, nós lemos lá em... foi onde que nós estudamos? Agora eu já estou até perdida. Foi aqui que a gente falou a respeito de ciúme, não deixar o ciúme acontecer e tudo mais? Foi sim, foi no 13. Não foi? No capítulo, ele fala do ciúme das rixas. Deixar a treva e ir para a luz. Exatamente. E tem Kardec aqui do meu lado aqui falando, quem quer se iluminar deve evitar as trevas, e as trevas estão na impureza do coração. Olha só que bonito. Onde que está isso? No meu marca-texto. No seu marca-texto? No meu marca-texto. Mas está escrito aí, onde que está escrito isso aí? Está escrito no Livro dos Médiuns. Trecho extraído do Livro dos Médiuns. Só isso? Eu vou jogar aqui no Senhor Sabe Tudo aqui e te falo. Tá, muito bom esse trecho aí, excelente. E eu estou fazendo uma reflexão aqui no aspecto assim, ele diz, quem come dá graças a Deus, quem não come dá graças a Deus. E nós estudamos a questão da graça. Uhum. E essa graça é a caridade, essa sabedoria que ele está desenvolvendo. Então, o que importa realmente é a sua ligação com Deus e ao próximo, não é mesmo? A sua espiritualidade. Então, a espiritualidade. Ele vai fazendo assim uma colcha, né? Uma costura. Nossa, Nossa, muito bem elaborado. Para valorizar essa caridade, que é a graça. Se o Sidney fosse responder essa carta, umas 2 ou 3 fases eu já tinha resolvido isso aqui. Né? Mas assim, Paulo, que isso, gente? Né? É uma coisa sublime, por isso que a gente fica assim, de chorar, de arrepiar, porque assim, ele consegue tecer e colocar assim uma comparação muito bonita e reflexiva. E a Luciana, ela apontou aqui a questão lá da circuncisão, né, que está lá até no Paulo Estevão. Eu trouxe até aqui
uma questão que está em Atos, no capítulo 10, versículo 9 a 16, tá? 10, 9 a 16, para a gente poder observar como que os apóstolos ainda carregavam consigo os preceitos judaicos. Porque nessa parte que eu pude colocar lá do Atos capítulo 10, é onde Pedro não quer comer a comida imunda. E a gente está falando de tempos depois do Cristo. O Pedro, ele tá lá assim, não, eu não vou comer comida comum. Eu não posso comer comida imunda, né? Então, assim, e aí vem, né, uma voz e fala, né, não faças tu comum ao que Deus purificou. E acontece isso por 3 vezes com Pedro. Não sei por que 3 vezes sempre acontece com Pedro, né? 3 vezes ele fala, eu amo o Senhor. 3 vezes ele nega. 3 vezes vem a voz. Né? Pedro precisava dessas 3 vezes para ser uma só. Pedro precisou de 3. Nós estamos precisando de muitas, né? Quantas encarnações? 1000 vezes 3. Né? Então, assim, são questões, né? Conforme a gente falou assim, Paulo vem por baixo e eleva. Então, assim, elementos dessa igreja primitiva, né, que os cristãos estão se engalfinhando ali, né? E só a gente entrar, né? Como a gente... É bacana até, eu pensei nisso agora, né? Assim, a gente está falando desses, né, dos gentios, trazendo as suas modalidades, os outros hiperfundamentalistas. Quantas vezes a gente viu na FEAC as pessoas fazendo o sinal da cruz? Né? A gente viu algumas vezes. Tá lá e faz o sinal da cruz, e entra com terço, e entra com... A gente vai julgar? Cada um na sua, até aquela pessoa despertar. Né? É o exemplo do Tiago Menor, né? O irmão de Pedro, que era um cristão fariseu, né? No momento que Saulo entra para a igreja para prender todo mundo, ele ajoelha e põe o pergaminho, põe lá, né? Ele ajoelha, ele não foi preso por causa daquilo ali, ele ficou rezando de joelhos. Era a maneira como era rezado, né? Como era lido individualmente a Torá, né? Então, assim, você observa, né? Eram questões que eram muito atuais para Paulo ali. E que realmente ele tinha que resolver aquilo ali, né? Delisete, pode falar. Sidney, gente, nessa parte que ele fala, quem come dá graças e quem não come também dá graças, me fez refletir também... E que em outros momentos vai haver essa troca, né? E aí, o Emmanuel tem uma mensagem lá, o tempo no Caminho, Verdade e Vida, que ele cita esse Romanos 14:6, e eu achei interessante o parágrafo 4, que ele diz assim, ó, constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida, contudo, de modo geral, a criatura não medita nessa harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. Então, repete onde que está isso aí? Está no Caminho, Verdade e Vida, o tempo. Qual capítulo? É 1. Sidney, tem várias mensagens do Emmanuel no 14:1. É isso que eu ia falar agora, tem algumas mensagens então, aqui. A minha marcação é que furou aqui. No 14:1? Nossa, mas a gente já passou. Pois é. A minha marcação aqui falhou. Sim, essa que eu estou falando é no 14:6. Gente, minha marcação falhou aqui. Eu tinha anotado aqui, ó. Qual que é o capítulo, Delisete? Qual o número da mensagem? Perdeu. Capítulo 1. É o 1, Magda. Não. É o 1? É. O Caminho, Verdade e Vida. É o tempo. Isso. É para o versículo 14:6. Para o capítulo 14, versículo 6. Obrigado. Quantas mensagens a gente tinha do Emmanuel aqui no
Tem três Três mensagens. Subdesenvolvimento espiritual, do livro Ceifa de Luz. Falta de fé, do livro Bênção da Paz. E Fé e Cultura, do livro Segue-me. Foi falha minha aqui. A gente fica tão empolgado aqui no estudo e eu acabei passando por cima das marcações de Emmanuel aqui. Foi falha minha aqui. A gente pode comentar semana que vem. Podemos deixar para casa. Depois eu ponho até as mensagens no grupo lá, o link das mensagens para a gente fazer uma reflexão, porque vale a pena, porque ele está falando do fraco da fé, eu ponho lá depois no grupo. Só para a gente não perder aqui, faltam uns 5 minutinhos, dá para a gente fazer aqui o versículo 7 e 8, né? Só para a gente não perder a nossa linha de raciocínio. Pois ninguém de nós vive e ninguém morre para si mesmo. Por quê? Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, que vivamos, quer morramos, pertence ao Senhor. Gente, com calma aqui. Os versículos 7 e 8, ele está demonstrando um estilo de vida baseado em Jesus. O cristão não deve viver para si. Deve viver como Cristo viveu. Deve servir como Cristo serviu. Para quê? Voltamos a ler o capítulo 13. Para servir o próximo. A gente tem nossos objetivos na vida, objetivo profissional, pessoal, beleza. Mas não podemos viver só disso. Senão a gente fica manco. Então, olha só, viver e morrer é um estilo de vida, é uma maneira de se comportar no dia a dia. Tem uma mensagem do Emmanuel também no 14:7. Aqui eu já peguei, já chamei aqui. Ô Sidney, a questão que eu comentei aqui do Kardec que você perguntou é Livro dos Médiuns, questão 226, é a 12ª nota, depois da nota embaixo, né? 12ª questão. Muito bom. 226. Mas rapidinho, Tuca, só não perder esse 7 e 8 aqui, é porque Paulo agora deu uma aprofundada. Por quê? Ele está apresentando aqui que a gente deve viver e morrer para Cristo. Não que você vai ter que entrar numa guerra religiosa e defender Jesus. Não é isso aí, não. Isso é o erro das cruzadas, aquilo tudo lá, né? Cristo não precisa de ninguém para defendê-lo, né? Tanto é que ninguém intercedeu por ele no julgamento. Ele fez a vontade do Pai. Ele fez a vontade do Pai. Mas o viver e morrer que Paulo coloca aqui é um comportamento de vida, é um meio de vida, é um estilo de vida. Ou seja, eu morro para esse vício, aqui eu vivi para Cristo. Eu morro por essa minha má inclinação, aqui eu vivi para Cristo. Observaram como que é? Né? O viver e o morrer pertence ao Senhor, é o estilo de vida. Então, quanto mais eu me transformo para poder evitar aquela minha má inclinação, mais eu estou morrendo para aquilo ali e mais eu estou vivendo para Cristo. É o que ele fala. Quer servir a Deus? Quer servir a Deus? Segue o Cristo. Quer seguir o Cristo? Ajude a si mesmo. Vamos colocar as nossas palavrinhas? Ilumina-te. Ajude, ame, perdoe, utilize de paciência, de benevolência. Quando Jesus fala, negue a si mesmo, tome a sua cruz, não é? Porque não é negar apenas, é fazer aquilo que lhe compete. Né? Perfeito, Márcia. Si perfeito. E quando ele fala negue a si mesmo, tipo assim, morra para isso, para o supérfluo. Deixe o supérfluo, morra para o supérfluo, venha viver. Porque ele falou, eu sou a vida.
eu tenho a vida abundante. Né? O que ele fala para a mulher samaritana no poço, né? Se você beber dessa água que eu estou oferecendo, você vai ter vida. Às vezes, é tão simples que parece muito complicado. Às vezes, a gente observa e o Cristo falou de uma maneira tão simplória e a gente dá uma pequena complicadinha. Né? 20 horas, gente. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Semana que vem, vamos dar uma passada nos Emmanuels, que a gente tem uma fugida aqui. Tá? Eu vou colocar as mensagens de Emmanuel para todo mundo no grupo. Dá uma lida lá. A gente fala dos Emmanuels, porque assim, o capítulo 14 está muito bonito. A gente vira assim, vai falar sobre comida, vai falar sobre quem come verdura. Olha quanto conteúdo a gente tirou de um capítulo que era para falar sobre alimentação. Que era para falar sobre divisão de grupos. Olha quanto aprendizado a gente trouxe para o nosso dia a dia. Qual que é a mensagem do versículo 7, hein? É o... Fonte Viva. Fonte Viva. 154. Ok, obrigado. Então, assim, só para efeito, nós paramos no versículo 9, tá? 9. Até marcar aqui. Versículo 9. Tem muita mensagem de Emmanuel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Tudo no capítulo 14, 10. Para você ver como que Emmanuel tratou o capítulo 14 de Paulo, gente. 12, nossa, tem muita. O capítulo 14, praticamente todo, tem um monte de mensagem. Muito bom. TV para casa para todos nós. Ler, ver o que Paulo falou, trazer para Emmanuel. Trago meu conteúdo espiritual, marco aquela frase que mais me tocou ali. E a gente vai fazendo isso aqui. Vai fazendo esse exercício. Fechamos aqui, gente. Tranquilinho. O estudo de hoje foi bom, né, gente? Deu pra gente sentir bastante. Voluntário para a prece. Minha amiga Verônica. Pode ser? Pode. Celebrando sua presença hoje, que vocês não gravaram. Isso mesmo. Vamos lá, então. Amigo querido, Jesus, nosso irmão, com o coração repleto de alegria, agradecemos a oportunidade de estarmos penetrando no mundo de Paulo, onde ele nos traz palavras tão iluminativas para que a nossa jornada seja cada vez mais frutífera, que possamos, com passos firmes e fortes, vivenciar o exemplo e o evangelho do Cristo. Que todas essas reflexões passadas na noite de hoje possam continuar sendo o nosso norte, para que diante das vicissitudes, dos desafios da vida, lembremos do acolhimento de Deus Pai, a nos envolver a todos, a nos sustentar e nos auxiliar, para que possamos acertar mais, andarmos no caminho reto e assim alcançarmos a perfeição relativa, tão almejada, para que possamos usufruir da felicidade dos bons. Que no decorrer desta semana possamos ter mais palavras, pensamentos e atitudes no bem, e que na próxima semana possamos de novo aqui estarmos juntos para aprofundar mais um pouco nessas cartas tão iluminadoras. Que Maria Santíssima continue a nos abençoar, rogando pela paz nossa e do mundo.
Que assim seja. Que assim seja. Muito bom, gente. Excelente. Muito bom.